Alô, galera. Fortecast na área e Profeta Lindomar. Tanto que esse vídeo vai pro Profeta Lindomar e vai pro canal do Fortecast. No canal Profeta Lindomar vai Embrulho e Manda, e no Fortecast a gente vai fazer uma coisa mais bonitinha com o thumbnail. Então se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like, deixe seus comentários e seus questionamentos. Por enquanto está dando pouco acesso, mas é assim que as coisas acontecem. Você não planta uma alface hoje, colhe amanhã. Tem um tempo de gestação para que tu possa colher, né? Tanto alface como qualquer outro tipo de coisa. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar de Davi. Então o que acontece? Todo mundo sabe que Davi foi rei. Mas, infelizmente, na maioria das vezes, escuta mais Davi rei, Davi rei, Davi rei. A gente escuta também como ele começou. Mas todo mundo bota mais a visão no Davi rei, isso é uma coisa natural do ser humano. A verdade é essa. Não sou pastor, como eu já disse. Não sou um teólogo da Bíblia. Eu sou um aprendiz, fazendo uma terapia para mim e tentando levar alguma palavra que compartilha com outras pessoas. Então nós vemos que Davi, antes de ser rei, era pastor de ovelhas. O que acontece? Quem foi lá? Samuel. Quando Samuel foi lá na casa do pai de Davi, escolher alguém para lutar contra os gigantes. Era de uma outra tribo, vamos dizer assim. Todo mundo pensou que seria quem estava na casa. Tanto que Davi nem foi chamado. Eu já vi pastor falando, zoando, brincando, e um pastor que eu gosto muito, o Claudio Duarte. Ele diz, pra tu ver, Davi estava trabalhando. E que aqueles outros lá estavam na hora de trabalho dentro de casa. Então ele fala zoando, depois que eu analisei a situação. Porque realmente eu pensei que o que ele falou tinha razão, mas ele estava brincando. Infelizmente, às vezes a pessoa fala uma coisa brincando, e se a pessoa não parar para analisar, acaba levando isso em consideração. Eles estavam lá porque foi pedido uma reunião. Não quer dizer que eles não estavam trabalhando, porque eles estavam lá à toa dormindo. Foi pedido uma reunião, então o pai chamou, qual era o nome do pai deles? Jessé. Esses quartos pequenos não precisam jogar pra tu. Não, eu ia até falar uma coisa, porque tu tá meio que juntando uma coisa na outra. Que vai dar na história que tu falou comigo tudo. Não, nessa história aí. Na mesma história. Então tá. Aí nós vemos que Samuel foi olhando as pessoas que estavam lá. Eu acho que tinha até filhos que eram soldados. Foi assim na realidade. Deus chamou a Samuel, falou, Samuel, vai até a casa de Jessé, porque de lá vai sair um rei. Uhum. Samuel chega até a casa de Jessé, e quando ele chega lá, ele se empolga, porque ele vê os meninos fortes, bonitos, e fala assim, pô... A beleza não tem muito a ver com a história. De um deles vai sair um rei. Uhum. Aí ele chama o primeiro, Samar, Abinadab, Eliabe, vai chamando. E aí Deus fala, não é esse, não é esse. E Deus fica para Samuel, não se atente para a aparência, não é esse. Uhum. Aí quando passa todos os filhos de Jessé, Samuel fala assim, acabaram-se os mancebos, que são os jovens, e Jessé fala, não, ainda tem um e ele está no campo. Aí Samuel fala assim, então manda chamar ele, porque ninguém senta à mesa enquanto ele não chegar. Quando Davi chega do campo, porque era isso que estava falando, que Davi estava trabalhando no campo, cuidando das ovelhas malhadas de seu pai, e geralmente quem cuida das ovelhas malhadas é alguém que não tem valor, porque a ovelha malhada é aquela que não tem muita importância. Davi chega, Deus olha e diz para Samuel, é esse. Uhum. Só que Davi não tinha aparência, era pequeno, era o menor, não era bonito, não era formoso. Então, e aí... Tipo assim, então corte. É mais ou menos o que a Bíblia fala sobre Jesus.
Sim, que não tinha. Não tinha não tinha formosura, não tinha isso e daquilo. Só que aí inventaram um Jesus do olho azul, um Jesus europeu, porque infelizmente o ser humano está muito ligado a aparências e. Porque na realidade Samuel se atentou para os guerreiros, porque os meninos já eram soldados de Saul. E naturalmente ele não é que ele errou, porque naturalmente eu acho que qualquer um se atentaria pros grandão, pros Tu vai ver uma magrela e Samuel vai falar, não, é tu. E até porque também talvez Jessé não sabia das obras de Davi no campo. Só sabia que ele. Só sabia que dali da casa de Jessé ia sair um rei, mas não sabia quem era, até porque ele não conhecia Davi. E aí quando Davi Samuel não conhecia Davi. Samuel não conhecia Davi. E Jessé também não acreditou que pudesse ser Davi. Sim, ele imaginou que fosse qualquer um dos filhos, menos Davi. Aí quando Davi chega, Samuel unge, né? Só que Davi não se torna rei de uma hora para outra. Davi ainda tinha que crescer, ainda tinha que esperar o tempo. Não, mas antes dessa história eu tenho que chegar a um ponto. Sim. Para depois tu chegar a esse ponto. Então vai lá. Conclui. Então o que acontece? Davi estava lá no campo. E pelo que nós vemos, acho que nem Jessé sabia realmente quem era Davi. Sabia que era filho dele, sabia quem era como pessoa. Davi tomava conta de ovelhas. Ele não olhava ovelhas, ele tomava conta, é diferente. A pessoa, se parar para ver, pensa, tá tomando conta. Não tá, ele tá vigiando, ele tá tomando conta, ele não tá só olhando. Ele não tá deitado embaixo de uma árvore, olhando, ele está vigiando. Tá trabalhando, né? Tá lá trabalhando. É verdade. Tanto que dizem que ele chegou a lutar com um leão, com um urso e até com um lobo, parece. A parte eu não lembro, não. Segundo pregações que eu vi, mas eu não vou te falar que eu vi isso na Bíblia. Mas leão e urso é o que mais as pessoas sabem, mas às vezes as pessoas querem falar dos monstros mais monstruosos, não que o lobo não seja. Então o que acontece? Lá, ele tomando conta de ovelhas, ele protegeu as ovelhas de certos monstros. Que é o leão, que é o urso, que é o bicho selvagem. Porque o que seria um monstro? Vai pensar que é um dinossauro? Não. Um monstro pode ser qualquer coisa. Por rato, gato é um monstro. E pra gente é um gatinho. É mais ou menos assim. Então, por ele ter tomado conta das ovelhas, ele acabou criando habilidades. E foi pelo trabalho dele, e foi pela habilidade dele, que ele conquistou tomando conta de ovelhas, é que ele teve a destreza, vamos dizer assim, de conseguir vencer o gigante. Mas quando, às vezes, vem a história mais resumida, que Davi chegou lá, girou aquela pedra que eu já vi em filme de época. A funda. Qual o nome? Girou a funda. A funda, que ele falou. Que eu já vi. E acertou o gigante. E o gigante caiu, assim ele pegou a espada e cortou a cabeça do gigante. Mas se você parar para entender legal, provavelmente não foi assim. Ele só chegou lá, olhou pro gigante, tirou a funda, acertou, ele caiu e cortou a cabeça. Provavelmente ele deve ter fugido muito da espada do gigante. Ele tinha destreza para poder lutar contra o gigante. Até que o gigante, esnobando ele como esnobou, acabou dando um mole e ele acertou o gigante. E daí começou a história de Davi. Isso foi só o começo. Porque aí vem a parte que o Wallace falou. Primeiro ele venceu o gigante, depois. Depois que ele venceu o gigante? A caminhada dele para ser rei. Ele foi, Davi ainda antes de ser rei, ele acabou... Tu tava falando sobre isso? Tu tá viajando? Não, ele foi ungido, né? Não, ungido ele foi. Então, depois que ele derrotou Golias. Não é isso? Ele foi ungido antes de derrotar o Golias, não foi ungido na casa do pai dele. Aí depois da unção, ele foi pro campo de batalha levar comida, alimento pros irmãos. Uhum. Quando chegou lá, todo o exército estava com medo de lutar com Golias. Davi falou assim, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Porque Davi acreditava muito em Deus. Ele falou, tanto que Saul queria encher ele de armadura, Davi falou, não precisa disso não, até porque
se Davi usa uma armadura que não era dele, Davi não ia conseguir, porque não era pra ele. Aham. Davi falou, não, vou sem nada. Aí quando ele chegou em frente ao gigante, o gigante começou a afrontar Deus, né, a tribo. E Davi falou Até assim... porque ele viu uma formiga na frente dele, entre aspas. Aí Davi falou assim, tu vem a mim com espada, escudo e lança. Eu vou a ti em nome do Deus vivo. Aí foi essa história que Davi rodou a funda, tacou a pedra, acertou na cabeça do gigante e desestabilizou ele. Foi Aí quando ele caiu e Davi cortou a cabeça. Cortou a cabeça dele. Beleza. Mas não foi isso aí que eu tinha perguntado, mas tudo bem, pelo menos explicou melhor uma coisa antes. Mas depois dele ter vencido o gigante, todo mundo pensa que ele se tornou o rei. Não. Depois que ele venceu o gigante, ainda teve um processo. Ainda teve uma gestação para ele se tornar rei. Então, vamos lá. Depois que ele derrotou o gigante, Saul ofereceu para ele antes disso que se ele derrotasse o gigante, ele casaria com uma das filhas de Saul. Uhum. Então Davi ganhou a recompensa, né, dele, acho que ganhou dinheiro, se eu não me engano, e ainda casou com a filha de Saul. E além disso, depois desse feito, Davi se tornou músico de Saul. Tanto que Saul, quando estava lá, dizia que Saul estava atormentado pelos espíritos malignos, Davi cantava e acalmava o espírito de Saul. Então Davi se tornou, após derrotar o gigante, ele se tornou músico do rei, que era o rei Saul. Então ele não se tornou logo rei, como muitas pessoas pensam que ele matou o gigante, foi lá e botou a coroa na cabeça e foi reinar. Não, nada disso. Mas muitas pessoas pensam. Sim. Vamos dizer que até eu pensava assim. A partir do momento que muitos cristãos, às vezes, ainda pensam assim. Porque, o que acontece? Infelizmente, como eu já falei, o pastor não é Deus e o pastor não é o Superman. Entre aspas. O pastor está sujeito a erro também. Mas muitas das vezes, e como eu vi uma pregação de um pastor famoso, mas eu não lembro o nome, as pessoas gostam de pessoas de fama, mas ele tem bastante pessoas que o escutam. Então o que acontece? Como eu vi essa pregação desse pastor, eu falei sobre... ele falou que muitas das vezes o pastor também acaba errando porque as ovelhas, entre aspas, as pessoas que ele dirige, não quer ter o trabalho de revisar o que ele falou na Bíblia e falar, pastor, eu acho que o senhor não é brigar com o pastor durante o culto, não é brigar com o pastor nem depois do culto, é chegar e falar, pastor, acho que daquela parte o senhor está equivocado. Porque o que está escrito na Bíblia está mais ou menos assim. Tanto que o pastor pode ter errado, como ele pode ter interpretado de uma forma errada. E quem falou isso não fui eu, foi um pastor que falou que sim, a ovelha pode questionar o pastor de uma maneira educada, porque o pastor vai explicar para ela, pô, eu errei mesmo, me equivoquei, ou não. Ou é mais ou menos assim. Então Davi não se tornou rei, ele ganhou um casamento, ganhou dinheiro, depois se tornou músico. Mas tem uma parte que diz que primeiro, antes dele ser rei de tudo, ele foi rei de quê? Israel não. Não, ele se tornou rei aí a primeira vez. Não, mas ele foi rei de quê? Rei de Israel. Rei de Israel. Isso. Mas dizem que antes de ser rei de Israel, ele não ganhou Israel. Foi Israel, né? Israel. É que ele tá falando com você, eu tô perguntando. Não, Israel. Então, diz que antes de ser rei de Israel todo, ele primeiro foi rei de um pedaço, ou... primeiramente ele se tornou rei da tribo de Judá. Isso, então. Daí, em Hebron. Isso. Até ele chegar a ser rei de tudo, vamos dizer assim, de Israel, não é isso? Isso. Então, Antes dele assumir Israel, ele primeiro se tornou rei da tribo de Judá, lá em Hebron. É isso aí mesmo que tá falando. Então a gente vai ter que falar o seguinte, o que acontece? Muitas vezes a gente vai passando por processos de conquista. Eu tô com esse problema. Toda hora eu esqueço de cortar pra mim, mas vai. Tá fluindo. Daqui a pouco eu acostumo. Acostuma. Então, ele passou por um processo. Ele não foi lá, matou e tal, ele se tornou músico, ele casou com a filha do rei da época, do rei da época. Aí. E se tornou músico, fez bastante coisa. Segundo a Bíblia, se eu estiver errado, você vai me corrigir,
Foi 27 anos depois, Ele ser ungido? depois dele vencer o gigante, eu acho. Não. Após Davi ser ungido, ele. Deixa eu até cortar para mim aqui que eu esqueci de novo. Após Davi ser ungido a rei, 18 anos depois, no total, ele assumiu Israel. Com 30 anos, no total, que Davi tinha 30 anos, Uhum. ele assumiu como rei de Israel. Ele assumiu o rei de tudo. Com 30 anos de idade. De idade. Mas o Mas período 18 da anos unção depois. até o reinado foi 18 Então anos. vamos dizer que ele foi ungido com 12 e só virou rei com 30. Isso aí. 18 anos depois. Então as pessoas, às vezes, eu tô falando para vocês e falo para mim mesmo, como eu tô dizendo que isso é uma terapia, para mim, para quem talvez quiser que seja. Então, às vezes a pessoa vai para a igreja hoje, já passei por isso, quando eu frequentava mais o templo, porque teve uma época que eu frequentava mais o templo. Eu passei por esse processo, vamos dizer assim, de achar que eu fiz um montão de merda e ia chegar lá e no mesmo dia ou na mesma semana minha vida ia mudar. Só que às vezes a minha vida ficava pior. Não, parecia que ficava pior. Mas como eu fazia muita coisa que não devia, nada de anormal, de crimes. Era mais coisa na época de doideira de jovem, mulheres, essas coisas assim, vamos dizer. Mas não era o certo, vamos dizer. Então, como eu fazia as coisas que não estavam tão certas, não estava dentro da doutrina, não estava dentro da que tinha que ser, mas eu achava que ia para a igreja no mesmo dia, tudo ia acontecer, tudo ia mudar, minha vida ia virar uma maravilha, não virava, eu reclamava. Pô, piorou, não piorou. Eu comecei a ver o sofrimento porque eu estava mudado, eu estava fazendo as coisas certas e as coisas estavam dando errado. Porque quando eu fazia errado, dava errado, para mim era natural. Eu plantei, estou colhendo, acabou. Mas quando eu comecei a fazer as coisas certas, entre aspas, quando eu comecei a estar seguindo, tentando estar na presença de Deus, parecia que ficava pior, mas não ficou pior. É porque muitas pessoas acham que o que ela plantou, ela não vai colher. Se ela plantou coisa ruim, pode ser até coisa de morte. E para Deus não existe vida e nem morte. Deus está acima de qualquer coisa. Querem humanizar Deus, e Deus não é humano. Deus está acima de tudo. Então, a pessoa vai para a igreja, pode ser preservada até num crime de morte que ela cometeu. Pode acontecer. Mas Deus vai preservar a vida dela. Só que não quer dizer que ele vai chegar, estalar o dedo e falar: tu não deve mais nada, você está limpo e agora é só benção. É um processo da colheita do mal que tu fez. E Deus está te preservando. Até tu chegar, tá trocando essa colheita malífica por uma... Não, essa plantação malífica por uma plantação boa. Então essa colheita malífica vai passar. Aí tu começa a colher as coisas boas. E isso é um dia após o outro. Então não adianta você reclamar com Deus. E se você acha que já colheu, talvez tu já tem bastante tempo na igreja, mas tempo de igreja não quer dizer que você já aprendeu tudo que tinha que aprender. Tu tem que ver o teu mental. Tu tem que ver se tu agradece mais ou lamenta mais. Assim como ela falou que eu nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido. Falou e eu compartilhei bastante desse pensamento dele e disso que ele falou. Câmera para você. E tu lembra o que tu falou? No último vídeo? Último não, no mais recente, que tu sabe que não existe o último vídeo. Tá depois que morreu, depois que... Entendeu? Não, eu lembro sim. Eu lembro que eu falei que culto é entrega. Às vezes a gente entra muito com o pensamento voltado para pedir e esquece de entregar. Então eu costumo dizer, faça para Deus aquilo que ninguém nunca fez, Ele fará por você aquilo que Ele nunca fez por ninguém. Entendi. Mas vamos lá. Que tu canta, que tu é cantor na igreja, eu sei. Eu sei. Mas você não leva a palavra. Prego também. Eu não tenho costume, mas se me botarem em cima eu falo. Quando já falou sobre isso, Sobre entrega, eu falo nas minhas ministrações. Quando eu canto, tem um intervalo. Deixa eu voltar a câmera para mim. Quando eu canto, tem um intervalo nas músicas e a gente não canta
o intervalo vago, a gente ministra. E aí eu começo a falar. Eu já falei, tem um hino que eu canto que é Eu Só Quero Tua Presença. E esse hino fala, eu não vou te pedir nada. Hoje eu não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz e te dizer que a tua graça já me basta. Então é o que eu falo. Quando a gente entra na igreja, a gente tem que entrar entendendo que a gente foi para entregar, para adorar e que a graça dele é suficiente. Entendi, mas eu vou te fazer um questionamento, uma pergunta. Você ministra e é isso que tu fala, mas é isso que você fala pro povo ou tu fala para você mesmo? Não, eu falo pro povo. Tem certeza? Pro povo, no altar. Porque se não é pro povo, eu ia falar, será que não tá faltando você falar com o povo? Não, eu falo sim. Mas tu fala com autoridade. Sim, falo. Várias vezes eu já falei, falo, até parece que eu tô brigando. Eu falo, ó, vocês às vezes entram aqui, o culto não flui, porque vocês não entram aqui com o coração voltado para entregar, vocês entram aqui para pedir. E às vezes a gente está aqui cantando, vocês estão assim, ó, não sabe nem quem que tá aqui. E aí eu sempre falo isso, sempre falo, gente, culto é entrega, culto é entrega. E aí eu bato sempre na mesma tecla. É porque, tipo assim, eu questiono, às vezes questiono até demais. E às vezes vejo pessoas dançando no poder. E vejo pessoas falando em língua. Vamos dizer, eu, na minha concepção, tem igreja que não é disso, e nem aceita isso. E no caso, não é que se eu tenho uma igreja, se eu tivesse uma igreja que fosse pastor, não é que eu não aceitaria. Sim. Mas eu acho que quando a pessoa está dançando no poder ou falando em línguas, eu acho que isso é um prazer para ela. Sim, ó. Eu acho que não traz um prazer para os outros. Porque eu já fui de grupo de jovens. Eu vou te explicar. A Bíblia fala em Atos 2, que estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio um vento veemente impetuoso, todos foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas, a qual o Espírito lhes concedia que falasse. Essas são as línguas. Então, aqui está... Terminou? Não. Tá. E aí... Uma pausa meio pausada? E aí quando a gente fala em línguas, a gente fala para nossa própria edificação. E não fala para a pessoa. Eu nem sabia disso. Quando a gente fala em línguas, é como se a gente estivesse edificando a gente mesmo, conversando com o próprio Deus. Porque dá um prazer muito grande, não é isso? Isso aí. Quando a gente fala em língua, a gente não está falando para a pessoa que está observando a gente falar em língua. A gente está falando para nós mesmos, como se fosse uma comunicação nossa com Deus. Deus entende. E é para nossa edificação, não é para quem está vendo. Mas e a pessoa que você... Tá, aí a gente vai falar em línguas pra mim. A edificação é sua. Sim. E eu, nesse caso, como é que eu fico? Isso é muito individual. Tipo assim, é como eu falei, culto é entrega. Independente de você estar na igreja ou não, você presta o seu culto a partir do momento que você acorda. Quando você acorda, você ora. Quando você acorda, você fala com Deus. Então o teu culto começa em casa, não começa na igreja. Mas eu quero só pode dar um corte, não pode acabar esquecendo, porque tu vai terminar. Eu sei, assisto várias pregações na internet, mas não é que eu queria, mas é o que eu sinto e é o que eu vejo. Eu vejo uma necessidade de estar no templo. Sim. Eu vejo uma necessidade de estar num grupo. Eu tenho que aprender a ter paciência de ouvir certas coisas e deixar entrar no ouvido e sair no outro, porque tem muitas coisas que às vezes é falado que não me preenche. Talvez tá preenchendo alguém. Talvez tá preenchendo alguém agora que você falou. Mas aí, então, como eu sou, não sei o nome que eu posso dizer, idiota, vamos dizer assim, eu começo a ter aqueles questionamentos e ter aquela... Não, mas eu não posso ouvir tal... Lamentações, eu não sou muito de gostar de ouvir lamentações, que parece que me enfraquece. Às vezes eu já cheguei no culto da tua igreja e tá maravilhoso, daqui a pouco vem uma pessoa pregar que parece que ele deu uma banda. Dá vontade de sair correndo. Tô errado. Pode ser energia negativa. Eu não gosto de falar em nome de demônio, que tem vários. O medo, eu acredito que é um demônio. Entendeu? Então tem vários. Aí o que acontece? O animal aqui tirou a inspiração. Entendeu? Então eu tenho que aprender a lidar com isso. E eu tenho que também, fã de mim, eu tenho que aprender a saber que tem ordem. E tem que ter ordem. Não tem que ser na hora que eu quero, porque a emoção veio ou deixou de vir. Eu acho que eu tenho, só que eu tenho esse defeito, eu acabo às vezes envergonhando pessoas quando eu vou.
e depois ficando com vergonha também. Eu ia falar, tava te atrapalhando. Né? Com vergonha depois também. Eu fico afastado, assim, de ir. Então eu estou trabalhando isso, eu estou lidando com isso. Eu tenho... Não tem que eu não gosto de... Tá. Às vezes eu gosto de tomar cerveja, mas infelizmente às vezes eu passo do limite. E às vezes, por passar do limite, eu acabo lembrando da igreja, acabo indo, falo. E às vezes cobro sem ter nenhum direito de cobrar nada de ninguém. Quem sou eu para cobrar algo de alguma pessoa? Até porque quem julga é Deus. Então, por isso que estamos começando esse trabalho aqui, não é fácil, para mim, pelo menos, começar um vídeo. Não sei como é que eu começo, mas quando eu começo parece que Deus vai falando, vai me trazendo palavras, e eu vou falando e vai fluindo. Tem o Wallace aqui que ele é cristão, é da igreja, passa as suas lutas. Com certeza, em vários momentos ele pergunta a Deus por quê? Por quê? Por quê, né? Por quê me abandonaste? Vamos dizer assim. Me desamparaste. Por que aconteceu isso tudo? Mas a vida é assim mesmo. Não tem jeito. Mas o que importa é seguir em frente. Eu assisti uma entrevista do Yudi, maravilhosa. Uma ideia sensacional. Que eu nunca tinha assistido. E o que ele falou, já tem tanta coisa ali que como é que se diz? Que eu me identifico, que eu assisti um corte, que era de 10 minutos. E depois eu acabei assistindo 1h e tal. Porque quanto mais eu via, mais eu queria ouvir, até sobre o prazer que a gente busca em certos lugares. Ao invés de buscar um prazer, será sempre, não que não vai ter as aflições, mas a vitória é certa. Então eu gostei muito disso. Então assistam os vídeos que a gente faz, o vídeo que outras pessoas fazem. Tem pessoas mais preparadas. No caso, estou falando de mim, estou falando do Wallace. E eu não parei de beber. Eu estou lutando para isso. Porque, é como eu vejo, na Bíblia não está escrito que você não pode beber. Está escrito que se você tem alergia a isso, é melhor que não beba. Isso é alergia, às vezes passar do limite como eu passo. Então, para mim, é melhor que eu não beba. Mas o pastor também não pode estar levando isso para a pregação, porque às vezes uma pessoa saiu da vida do alcoolismo e fala, então vou tomar um copinho. Só que a gente sabe que quem toma um copo, toma dois. E não vai ficar num copinho. Talvez tem pessoas ali também que o pastor não precisa falar, que ele sabe que ele pode tomar um copinho e vai ficar tranquilo. Então o pastor não precisa falar isso, cada um sabe de si. A realidade é essa. Mas fugimos bastante do foco. A gente estava falando do Davi. Fala tu. Eu vou entrar nessa questão. Eu ia falar outra coisa, mas eu vou entrar na questão de Davi ainda. Não, pode entrar em outra coisa. Pode? Pode, que já praticamente resumimos a história de Davi. Você estava falando um pouquinho aí, você falou que não é cristão e tal. Não, eu sou cristão. Você não é evangélico. Não tem uma denominação. Eu não cito uma denominação. Isso aí. Entendeu? Aí você estava falando a respeito da bebida e tal. Só que a própria palavra, ela diz assim, ó, vinde como estás. E aí a gente sabe que a transformação é com o tempo. Ninguém se transforma, é igual você falou, a gente não planta um alface hoje, colhe amanhã. Então a gente sabe que tudo leva tempo. A própria Bíblia fala em Eclesiastes 3 que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então a gente sabe que tudo leva um tempo. Esse venha como estás é igual nós falamos, é igual estamos fazendo agora. Faça da forma que você entende, da forma que você sabe. Aceitando também que tem aí lugares para vocês poderem deixar comentários e falar, pô, mas isso, mais ou menos eu entendo dessa forma. Então nós viemos fazer o vídeo como estamos, no caso eu. No caso o Wallace está mais preparado. Mas eu sei, mas às vezes eu não gosto de falar, mas às vezes tem que entender e falar. Existem coisas negativas que dão vários nomes. E às vezes essas coisas negativas fazem a gente fazer vergonha ou passar vergonha, para a gente ter vergonha de estar caminhando, nem que seja um dia ou dois,
Então, por isso que eu estou me preparando para não passar vergonha e nem fazer vergonha nas pessoas. Só, Até porque a minha mulher é evangélica e faz parte do corpo da igreja. só deixando claro que não é porque eu tô mais preparado que você que eu também não erre. Até porque a gente está falando de Davi, E tava e falando Davi, do pastor mesmo Daniel. preparado, colocou o amigo dele na frente do campo de batalha, Urias, para morrer e ficar com a mulher dele. Então, assim, Davi também errou, mesmo estando preparado. Eu ia falar sobre isso. Entendeu? Só que assim, Davi, Deus gostava de. Davi era segundo o coração de Deus, por quê? Porque Davi, mesmo errando, Davi se arrependia. Davi era fiel. Deus conhecia o coração de Davi. Então, assim, não é você errar e chorar. Ah, errei, tô chorando, mas eu tô chorando de remorso, não de arrependimento. Ai, tô chorando, mas a culpa não foi minha. Isso aí, entendeu? Então, só assim, Davi chorou, se arrependeu, rasgou suas vestes e é isso, se humilhou para Deus, falou: me perdoa, tô errado mesmo, e não fez mais. Não, mas a verdade, eu vou te ser sincero, eu não vejo da forma que ele não tenha feito mais. Eu acho que Davi não errou só no caso da mulher. Não, quando eu digo não fez mais, eu digo assim, o pecado é uma parada sinistra. Vamos supor, eu errei aqui em pegar a mulher do meu amigo. Pô, se eu me arrependi, falei que eu tô errado, pô, amanhã eu não vou pegar a mulher de outro amigo. Isso. Eu tô falando que ele não errou nesse sentido. De pecar no mesmo erro de novo. Pode Ele ter se pecado arrependeu, sim, a gente é ser humano. Ele se arrependeu e falou: não, nesse pecado eu não caio mais. Então é isso que eu tô dizendo. Quando você se arrepender, você não fazer aquilo de novo. Agora, você está sujeito a errar em outras coisas. Sim. Então, porque o que acontece? É igual diz, o Davi caiu mais no erro porque naquela época, segundo eu leio a Bíblia, então ela aqui para corrigir. Ler a Bíblia, ou talvez não foi da Bíblia, talvez foi de alguma pregação que possa também ter sido equivocada, não sei. Mas dizem que o Davi errou porque ele deveria estar em outro lugar. Naquela época o rei ia para a guerra. E ele estava no castelo, segundo uma pregação que eu vi. Ele estava no castelo. E através dele estar no castelo, que vocês podem ver que na maioria das vezes o castelo sempre é do lugar mais alto, ele conseguiu ver uma mulher maravilhosa numa laje tomando banho nua. Batseba. Entendeu? E, ele tinha 1000 mulheres. Então a mulher devia ser maravilhosa. Para ele poder cair. Porque ele podia chamar um Darminho e falar: pô, vou matar minha vontade de comandar minha aqui e tal. Então ele se encantou. Mas eu vi, e não lembro, tá muito vago na minha cabeça, por isso que eu quero te perguntar, se tu já viu essa história. É até difícil falar assim, contar como é que foi. Diz que primeiro veio um mensageiro na casa de Davi. Fala que veio um mensageiro. Aí diz que o Davi erra. Daí ele espera desse mensageiro. Na época dele, desse erro. Isso que eu vou estudar melhor. Na época desse erro. Dizem que primeiro vem os mensageiros. E dizem que o mensageiro, segundo dizem, é Lúcifer, Satanás, demônio, ou que nome que quiserem dizer. Eu já falei que tem vários nomes. Dizem que o mensageiro, de acordo com a Bíblia, é isso. É um mensageiro que diz que o demônio está a andar por sobre a terra. E muito mais para tentar o povo de Deus, vamos dizer assim. Para tentar todo, mas tem uns que não precisa tentar mais, que já está no caminho já que ele quer que esteja. Mas o povo de Deus, ele quer cada vez mais tirar do caminho de Deus, assim como ele fez. Tentou fazer com Jesus. Lá no deserto. Entendeu? Tu tem alguma coisa para... Em relação a esse mensageiro, não ouvi falar sobre isso, não. É o que eu tô te falando. Eu não vou falar com certeza que eu vi, também não vou falar que não é, porque eu tô por fora desse pedaço da história. Eu te disse que antes de tudo veio um mensageiro da Deus. Não falaram um mensageiro físico. Acho que foi o Cláudio Duarte que falou sobre isso. Acho que foi o Cláudio Duarte. Não foi um mensageiro físico. Foi um mensageiro. Antes do vacilo que ele deu, vamos dizer. Mas a gente pode estar aqui questionando e falando: eu não faria. Pô, mas tu errei. Tu tá lá no terraço. Tu viu uma mulher tomando banho
lá no terraço da casa dela lá embaixo. Aquela mulher maravilhosa. Então, o teu gigante, às vezes, seja a parte feminina. Porque Davi venceu o gigante. Mas o próprio gigante, que era ele lutou até o final dos tempos. Até o final da vida dele. E nós temos o gigante dentro de nós. Às vezes, o maior gigante que tem somos nós mesmos. Então, ele venceu o gigante, mas ele perdeu um pouco pro gigante, que às vezes somos nós mesmos que está dentro de nós. E todo mundo tem pessoas que têm fraqueza para roubar, outros para matar, outros para... Tem gente que mata por gosto. Outros para, como é que se diz? Adulterar, outros nem é para adulterar, mas é para viver. Mesmo que seja solteiro, aí vive como? Pegando todo mundo é o quê? Qual o nome que você dá? É o que? Solteiro pegando todo mundo? Não tá adulterando. Porque ele não tem Não, mulher. é fornicação. Fornicação. Cada um tem seu demônio, a sua fraqueza. Então a gente pode até criticar. Mas a gente, antes de criticar, tem que olhar para dentro de nós mesmos. É isso que eu tenho que fazer bastante para mim. Mas não quer dizer que a gente também tem que concordar com a situação, mas entender a situação. Tem alguma coisa para tu? A gente estava falando de Batseba, né, de Davi. Aí eu vou fazer um resumão aqui da história, só para você entender direitinho. Primeiro é isso que você falou. Tava tendo uma guerra e Davi não deveria ter ficado em casa. Davi deveria ter ido para a guerra. Se naquela época o rei isso. Só que alguma coisa tira o sono de Davi. Davi não consegue dormir. Então Davi resolve passear pelo terraço do palácio, quando ele vê Batseba tomando banho nua. Então ele pergunta para um dos povos, do pessoal que trabalhava ali para ele. Pergunta quem é aquela mulher. Aí um dos guardas, ou alguém, não sei se era guarda, se não era, diz que aquela é Batseba, esposa de Urias, que é um dos guerreiros de elite dele. É um do general dele. E mesmo sabendo que era errado, Davi manda chamar Batseba, tem relações sexuais com ela, engravida ela, antes dele mandar o cara pra frente do campo de batalha pra morrer. Esse foi o problema, ele tem engravidado ela. Então aí Davi tenta esconder o pecado. O que Davi faz? Volta pra casa e faz de tudo para que Urias dormisse com a esposa dele, para poder dizer que o filho era de Urias. Mas Urias, ele era tipo um cara íntegro, né? Um cara... Então ele dorme do lado de fora do palácio, ele não dorme com a mulher dele. Não, mas acho que não faz parte da integridade, acho que faz parte dele, tá tão ligado à guerra que ele não tava com tesão, vamos dizer assim, né? Porque o que acontece? Urias era guarda de Davi. Urias não queria entrar para ficar com a esposa dele e ter relação com ela, porque ele tava defendendo o posto dele. Ele tá defendendo o posto dele, isso aí. Aí depois, Davi faz o quê? Já não basta pega a mulher do cara e engravidado ela, ele ainda tenta deixar o cara bêbado pro cara entrar pra casa e ter relação com a mulher. Tipo assim, ele quer que o cara tenha relação com a mulher de qualquer jeito, pra dizer que o filho é do cara. Entendi. Só que aí o cara tá tão bêbado que não consegue ter nada com a mulher. Infelizmente já passei por isso. Então Davi envia Urias de volta. Aí que Davi coloca Urias na frente do campo de batalha pra morrer. Aí Urias morre. Ele viu que não tinha jeito. De qualquer maneira, ele tentou botar Urias, vai lá e a tua mulher e tal, mas Urias era um nerd guerreiro, vamos dizer assim. Um nerd guerreiro. Depois que ele morre, aí Davi se casa com Batseba. A única saída que o Davi teve foi botar ele em frente de batalha para poder morrer. E também não estou defendendo Davi, eu estou falando o que aconteceu, como o Wallace disse que aconteceu. E eu tenho 52 anos de idade e já vivi minhas épocas de muita bagunça, bebedeira e de mulheres, vamos dizer assim. Mas o preço veio. E até hoje a guerra, não dessa guerra, mas tem outras guerras que vêm. Então, não quero reclamar o problema novamente. Não quer dizer que seja fácil não reclamar. Eu tava na vibe de reclamar, eu tava com a minha energia negra, eu vendo a minha energia negra. Até que eu fui ver um vídeo, que eu vejo mais vídeo de pregação,
falando sobre isso que me deu uma leveza maior. E preocupação continuo tendo, mas uma preocupação menor por crer que Deus é Deus. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Vai cumprir. E olhar para trás e falar. Eu já passei crises muito maiores do que essa sem ter onde morar. Pelo menos hoje eu tenho. E Deus vem me abençoando através do meu trabalho e através do meu esforço. E como até o Iude falou, que teve uma época que ele não tinha nada, ele olhou, estava duro, dinheiro nenhum. Ele até tinha imóveis, mas não vendia. Então, mais ou menos, eu me identifiquei com isso. Porque o que vale 1 tonelada de ouro no fundo do mar? Nada. É a mesma coisa, tu precisa fazer dinheiro em imóvel para poder investir, mas o mercado, por causa da política ou por causa de qualquer coisa, tá parado, que imóveis tipo não vende. Que ninguém sabe se vai ficar no Brasil ou vai para outro lugar. Quer finalizar com alguma coisa para te finalizar aqui? Só queria... Só voltar para mim, eu sempre esqueço. Só queria mesmo falar sobre isso mesmo, que Davi, mesmo sendo escolhido por Deus, mesmo passando por tudo que ele passou, tendo feito todos os feitos dele, Davi também era homem como a gente, então estava sujeito a errar. Então, se a gente errar, erramos, levanta, sacode a poeira, reconhece que errou e não cai mais no mesmo erro. E nem outro, se não puder. Se tu conseguir, vamos dizer assim. E porque a gente não tem que estar aqui para julgar os outros. Só quem julga é Deus. Entendeu? É isso aí, Alex? É isso aí. Então tá. Se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like, deixe seus comentários, questionamentos. E vamos que vamos. E é um trabalho que nós estamos fazendo, está sendo interessante. Tentando ensinar, tentando aprender também. Tentando ensinar vocês, tentando aprender com vocês. É isso aí. ForteCast, se inscreva no canal. Profeta Lindomar, se inscreva no canal. Valeu, tamo junto. Até o próximo vídeo e fim de papo.